Olá, essa é a primeira edição do programa Conversa Paralela, gravada no Epicentro Cultural. A gente vai conversar hoje com a Camila Pavanelli, que durante meses tocou o blog Boletim da Falta d'Água em São Paulo. Para entrevistá-la, hoje estão aqui o Antônio Martins, do site Outras Palavras, o Thiago Domenici, do site Nota de Rodapé, e eu, Tânia Cagliari, representando a revista Retrato do Brasil. Camila, fala um pouco sobre você e também sobre sua necessidade de armazenar informações sobre a crise da água. Bom, obrigada pelo convite. Eu sou psicóloga de formação, eu faço atualmente doutorado no Instituto de Psicologia da USP e já trabalhei também, fiz muitos trabalhos como tradutora freelance. Eu comecei a fazer esse acompanhamento mais sistemático de das notícias sobre a crise hídrica aqui em São Paulo em outubro do ano passado. No ano passado eu fazia isso diariamente. A partir desse ano, ao longo de todo esse primeiro semestre, eu fiz isso de forma semanal. Eu comecei, mas sem nenhuma pretensão de começar um blog mesmo. Eu escrevi um post no Facebook um dia, escrevi de novo no dia seguinte, fazendo basicamente, listando, assim, tentando organizar, sistematizar as notícias que eu tinha lido aquele dia sobre falta d'água. Muitas vezes no mesmo jornal e no mesmo dia eu via dois tipos de notícia. Notícias que davam conta de casos de falta d'água, né? Então, cidades do interior entrando em estado de emergência, implantando racionamento, escolas dispensando alunos por falta d'água, sei lá, em estações do metrô, em domicílios. E, ao mesmo tempo, notícias em que o governador dizia que não havia um problema grave de abastecimento, que, enfim, estava tudo sob controle. E eu não via essas notícias, isso no mesmo jornal, isso me parecia um tanto quanto esquizofrênico, eu não via as notícias dialogarem entre si, assim, eu não via... Assim, do meu ponto de vista, ninguém estava ligando esses pontos e eu tinha vontade de ver isso. Poxa, ninguém vai ligar esses pontos? Como assim? Tá tudo bem, mas tem escola fechando e mandando aluno para casa. Não faz sentido. E você pode dar uma ideia das múltiplas dimensões dessa crise de água em São Paulo? Em primeiro lugar, eu acho importante destacar, né, um fato inegável de que o aspecto climático, que é inegável, de fato, a gente teve menos chuvas, né, nesse período de 2013 a 2014, principalmente sobre o sistema Cantareira. Mas uma coisa que eu acho importante também para além da falta de chuvas, mais importante do que a pouca chuva foi a pouca vazão, né? Porque até houve outros anos em que choveu muito pouco, em que choveu tão pouco quanto, ou até menos do que nesse período 2013 e 2014. O que foi inédito, de fato, foi a vazão registrada, né, no sistema Cantareira. Muito pouca água, de fato, entrou no sistema. E uma das hipóteses para isso está relacionada à degradação dos mananciais, enfim, ao desmatamento. Então, tem essa dimensão que não é só climática, mas também ecológica, né, mais ampla, vai além só de falta de chuva. Aí a gente entra numa questão que é também da gestão, que é uma gestão pensando, né, na política mesmo de recursos hídricos, pensando no longo prazo, né, uma coisa que não vem agora de 2013, 2014, que é muito anterior. E eu penso no seguinte, para mim, são dois conceitos que são indissociáveis. A ideia de que sempre é possível buscar água mais longe, sempre haverá mais água, a ideia de que a água é um recurso inesgotável, e a ideia de que a água é uma commodity como qualquer outra, que você pode vender, e que a ideia é vender bastante para ter bastante lucro. A ideia da gestão é essa, é isso que a gente está vendo agora, né, na crise mesmo. O governo está fazendo obras emergenciais para trazer mais água. Mas se a gente for pensar que se o plano era esse, mesmo que a gente possa ter críticas a esse plano, mas se o plano era esse, então como que algumas obras já não foram feitas há muitos anos? Além do problema de gestão de longo prazo, tem também, para mim, o problema que é a gestão da crise, especificamente, né? A gente tem um comitê de crise instituído pelo governo do Estado, que se reuniu uma vez até agora e que não tem nenhum grande plano para suprir não só domicílios, mas também instituições que já estão sem água, que estão passando por isso cotidianamente.
Tem outro aspecto que acho que é muito importante nessa conversa, que é mostrar que um outro jornalismo é possível, talvez feito por não jornalistas. Centenas, às vezes milhares de pessoas acompanhavam a crise da água pelo teu boletim. Você fazia um trabalho de pesquisa, embora sua fonte fossem basicamente os próprios jornais, que era muito mais elaborado do que os jornais faziam. Como foi esse processo de você, em muito pouco tempo, sem o que seria, teoricamente, uma formação de jornalista, chegar profundamente a compreender um problema de razoável complexidade como esse? O que eu faço não é propriamente jornalismo, eu acho que talvez seja um meta-jornalismo, porque eu não produzo conteúdo assim eu não sou repórter, não investiguei nada, mas eu tentei organizar as informações que eu encontrava na imprensa para, enfim, tentar me situar melhor sobre o que estava acontecendo e ir compartilhando na raça, da forma assim, mais honesta que eu consegui, amadora, e eu fui aprendendo, né? E tentando, recorrendo a fontes primárias quando era possível isso. Então, em vez, sei lá, se tinha uma matéria que citava uma decisão judicial ou um relatório da Sabesp, então vamos tentar ler, então, em vez de ficar só com o que disse a imprensa, vamos ler a decisão judicial, o relatório da Sabesp, para tentar entender melhor. Então, fui fazendo isso. Agora, sem dúvida, eu acho que, né, um dos aspectos da crise é não só a falta de transparência do próprio governo ou da Sabesp, mas também a quantidade de informação que falta para mim até hoje, a quantidade de perguntas não resolvidas, não respondidas que eu tenho, assim, é gigantesca. Eu acho que, nesse momento, o que mais me espanta com relação à crise é a própria impossibilidade da gente responder a pergunta: falta água em São Paulo? Para quem falta? Está faltando onde? Para quem? Em quais instituições exatamente? Quantas horas por dia? A gente não tem sequer esse tipo de informação, né? Então, eu acho que isso também é central na crise, tanto quanto a questão climática. E também aquilo que eu dizia de uma tentativa de compreensão mais sistemática, né, da questão, que foi o que eu fui tentando fazer, de tentar ligando os pontos para ir fazendo uma narrativa, assim, que seria um contraponto ao discurso oficial, segundo o qual esta é a pior seca dos últimos 84 anos, não havia nada a se fazer, agora estamos trabalhando por São Paulo fazendo obras e não haverá rodízio. Esse é o discurso oficial, né? Em um minuto é isso. E eu fui tentando ir descobrindo quais eram as falhas desse discurso, né? Queria que você desse um panorama para a gente desse balanço de cobertura, assim. Em relação, inclusive, como é que era o seu método de trabalho, como é que funcionava o seu dia a dia em relação à procura das informações, que eu acho que isso é interessante para a gente saber. No ano passado era assim, eu só via o que eu tinha lido ao longo do dia, né, porque eu fazia todos os dias, então eu pegava dos principais jornais, as notícias mais importantes, e um dia só não era tanta coisa assim, e no fim do dia, 10, 11 horas da noite, eu me dedicava a escrever. Agora, esse ano que eu fui fazendo uma vez por semana, tinha um volume muito maior de informações, o que eu fui fazendo foi o seguinte: eu criei uma conta no Twitter, que daí foi bom que eu recebia dicas, informações também pelo Twitter, mas só para ir colocando lá, para ir listando lá, retweetando, enfim, colocando todas as notícias que eu via que saíam na imprensa a respeito da falta d'água, não só em São Paulo, também em outros lugares que eu pudesse estabelecer relações, né, no Nordeste, no Rio, na Califórnia, enfim. Ia colocando lá ao longo da semana, lia uma ou outra que fossem mais importantes, mas não prestava muita atenção nisso. Ao longo da semana eu simplesmente ia compilando as notícias lá. Domingo eu ficava desesperada, porque daí eu tinha aquele volume imenso de coisas para ler. Daí eu lia tudo e fazia uma espécie de mapa com as sessões, né, que eu vou fazendo, as sessões do boletim. Então, aqui, sessão obras, sessão Minha Nossa, Que Medo, sessão... e organizando, né? Sessão Não Falta Água em São Paulo, enfim, ia fazendo isso. E aí, na segunda-feira, eu me dedicava a escrever mesmo, a desenvolver, né, essas várias sessões. A cada 2 ou 3 dias, eu tomei o hábito de entrar em todos
os jornais e fontes oficiais que eu conseguia. Tem uma lista, um checklist mesmo, assim, de jornais, de revistas, jornais alternativos, jornais de cidades do ABC, do interior, enfim, entrava nesses jornais locais, porque tem muita informação nesses jornais locais que não chegam, né? Muita coisa importante nos últimos meses eu descobri lendo os jornais de Santo André, de Diadema, Guarulhos, Campinas, né? Então aí eu entrava em cada um dos sites dos jornais e digitava lá, água, e via o que aparecia. Então, fazia isso a cada 2, 3 dias, porque todo dia também é muita coisa, não dava conta, mas a cada 2, 3 dias fazia isso para juntar o máximo possível de coisas para ler. E checava também, tem uma outra coisa importante também, além de receber dicas pela internet, que as pessoas sempre me mandavam, mas checava os grupos de discussão sobre água no Facebook. Isso é uma coisa que eu fiz bastante também, porque sempre tinha gente postando notícia nos grupos do Facebook também. E aí é isso, fazia esse mapa geral no domingo e escrevia na segunda. Você acumulou toda essa informação aí, garimpando na imprensa, você conseguiu formar um quadro, mas você disse também que sentiu dificuldade em acesso mesmo à informação, de uma certa coerência, de informações contrárias, mas isso pareceu também que faz parte de um problema mais geral, assim, que é político. Deu para perceber qual que era, se existia mesmo uma estratégia de comunicação, uma estratégia política dentro do governo em relação a isso? Só para emendar uma anedota a isso, hoje começou a circular no Facebook o convite para um evento que é filiação forçada do Alckmin ao PT, para ver se a imprensa descobre que ele é responsável pela crise. Então, de que forma o governo e a mídia atuaram juntos aqui em São Paulo? E não coloca a culpa em São Pedro, né? Não, só falar em São Pedro já é de um contrassenso, assim, que é... Nossa, sei lá, se eu trabalhasse no governo, se eu fosse assessora, né, de alguma dessas pessoas, gente, a primeira coisa, né, você tira São Pedro do vocabulário, assim, não, né, enfim. Eu acho que eu vou recorrer a uma expressão a que eu cheguei, uma expressão meio terceira série, assim, mas que eu acho que ajuda a entender o discurso do governo mesmo, que é, temos a crise hídrica Ruth e a crise hídrica Raquel. Crise hídrica Ruth, né, vamos lembrar da irmã do bem, a crise hídrica é fofinha, é bonitinha, está tudo resolvido, sob controle, esse discurso, não falta água em São Paulo, o que a população precisa fazer? Basta fechar a torneira enquanto escova os dentes, que está tudo resolvido, o governo de São Paulo fazendo obras por você e basicamente está tudo certo, não haverá rodízio, né? É interessante que o discurso passou de não faltar água para não haverá rodízio, sem haver o falta água fazendo link entre uma coisa e outra. Então, esse é um discurso, né, Ruth, a crise hídrica Ruth, e que é, sim, muito encampado pela imprensa, sem dúvida. Quando que a gente tem a crise hídrica Raquel? Bom, quando a necessidade é de fazer obras sem licenciamento ambiental, aumentar a tarifa, demitir trabalhadores da Sabesp, bom, aí, veja bem, aí nós temos uma crise hídrica gravíssima, aí é a pior seca dos últimos 3.300 não sei quantos anos. Aí, puxa, a Sabesp, nas palavras do secretário, né, está numa penúria hídrica e financeira. Assim, vamos pegar 3 bilhões do PAC do governo federal para fazer obras para combater, obras em regime emergencial, para combater a crise hídrica, para atravessar o deserto de 2015. Aí, nossa, aí a crise, aí é séria, né? Então, a gente tem esses dois discursos, né, convivendo, eu acho, né, no governo. Agora, da mídia, assim, não dá para deixar de considerar a blindagem ao Alckmin, sim, sem dúvida, né? Às vezes a gente vê não só reportagens, mas editoriais, assim, claramente, sim, em vez de falar das responsabilidades do governo estadual, criticando o diretor da Agência Nacional de Águas porque ele não foi educado o suficiente, sabe? Ou mesmo em matérias dizendo que, puxa, Alckmin pode sair dessa crise maior do que entrou. Então, isso existe. Camila, parece que o problema, então, chegou à população sendo informado aí como uma crise de abastecimento, né? Não tem água na torneira, o negócio é fechar a torneira, vamos economizar. Mas, na verdade, depois foram aparecendo os estudos, declarações, levantamentos que
A coisa era mais estrutural, relativo à deficiência do sistema de captação, aumento de demanda, obras por fazer. Durante o seu trabalho, que indícios você foi colecionando que realmente essa crise era mais estrutural? Vou começar só falando a diferença entre declarações do atual secretário de Recursos Hídricos agora e antes, há poucos meses antes dele ser nomeado secretário. Você tem, em 2014, o Benedito Braga fazendo justamente essa crítica de que o problema é estrutural, de que obras deveriam ter sido feitas para ampliar a oferta e que não foram feitas. E, uma vez que ele assume, aí o discurso passa a ser, não, tivemos realmente um efeito climático muito imprevisível e, enfim, agora... E era isso, não era um problema estrutural, né? Foi um problema circunstancial. Então, eu acho que ao longo do trabalho eu me deparei com uma série de situações assim, né? Desde um relatório do próprio governo do Estado, né, de 2009, da Secretaria do Meio Ambiente, se não me engano, que já previa crise em 2015, isso independentemente de qualquer fator climático, de escassez, isso estava previsto no relatório de 2009, né? E em 2004, quando a gente pensa na outorga do Cantareira, já havia uma ideia de que seria necessário reduzir a dependência do Cantareira da região metropolitana, né? E aí a gente entra... Como é que seria isso, né, de reduzir a dependência? Aí a gente entra numa discussão que é de política mesmo, que política de recursos hídricos que queremos para o nosso Estado, né, que é o seguinte: vamos controlar a demanda ou ampliar a oferta, né? Tem essas duas possibilidades, né? Ou ampliar a oferta, fazer mais obras, trazer água de mais longe, mas tem também, se você for olhar para o outro lado, inúmeras possibilidades de controle da demanda, que também, que eu começando a estudar, fui ver que, puxa, também seria uma outra possibilidade, uma outra forma da gente reduzir a dependência do Cantareira também, se precisa de menos água. Como é que seria isso, para a gente esmiuçar? Porque quanto a gente consome? As pessoas e a economia da cidade. E como reduzir isso? A cidade é perdulária? Assim, bom, a gente entra um pouco na crise da informação de novo, né? Para você ter uma ideia, eu não sei exatamente, na região metropolitana especificamente, quanto do consumo é urbano, doméstico, comercial, e quanto que é industrial. O que a gente sabe é que o consumo para a agricultura é pequeno, né, aqui para a região metropolitana. Então, para nós aqui, para esses fins, é bem pequeno. Mas, assim, algumas medidas de redução mesmo, por exemplo, subsídios para a instalação de equipamentos que consomem menos água, né? Instalação de hidrômetros individuais em edifícios. Isso só pensando no uso doméstico, né? Hidrômetros individuais nos prédios já faz uma diferença tremenda de economia, né? Porque você pode detectar os vazamentos mais cedo, enfim. Restrições de uso para a indústria. Perdas, desperdício de água para o sistema. Isso não é uma coisa que você possa fazer de forma emergencial, é algo que leva tempo, mas, enfim, comparando a evolução da redução de perdas da Sabesp, né, nos últimos 10 anos, a partir do momento que começa a vender ações na Bolsa de Nova York, e, por exemplo, comparando com a empresa privada que atendeu Paris durante muitos anos, você vê que é uma diferença brutal, assim, na eficiência das duas empresas, né? Eu escrevi sobre isso esses dias, né? Então eu fiz as contas, né? Em Paris você teve uma redução de 0,75% ao ano na redução das perdas, e aqui em São Paulo isso chegou a 0,25% ao ano nos últimos 10 anos. Em Paris nos últimos 20, aqui em São Paulo nos últimos 10. Então assim, a gente fica pensando em obras e tal, mas, né, se de repente ao longo dos últimos 10 anos a gente tivesse havido um controle de perdas mais eficiente, a gente estaria já hoje muito menos dependente do Cantareira. Seria preciso trazer muito menos água de mais longe. Mas tudo isso que você está falando entra um pouco no problema da natureza da Sabesp, a natureza que você escreveu muito sobre isso, que ela assumiu nos últimos anos. Como é que foi essa história da transformação da Sabesp numa empresa pública que visava administrar, no fundo, uma escassez, né? A água não é infinita, então tem que haver para todo mundo, para uma empresa que visava ter lucros e fazer sucesso em Nova York?
isso é o que une, essa ideia da água como commodity é o que une tanto a esquerda mais tradicional, né, quem está preocupado com tanto a esquerda tradicional quanto os ambientalistas, né, porque isso é uma ideia central que não faz sentido de nenhuma dessas perspectivas, pensar na água como algo que precisa ser simplesmente vendido em grande quantidade para gerar lucro. Porque quando você tem abundância de água, isso pode até funcionar. O problema é quando você chega na escassez, né? Aí, na escassez, a gente tem uma situação estapafúrdia, né? A gente chega hoje em que a empresa continua dando lucro, e continua dando lucro até hoje, e você tem uma situação em que existem empresas privadas, uma série de empresas privadas, são 534, né, que têm contratos com a Sabesp, que ainda hoje estimulam, né, o consumo, enfim, que são os chamados contratos de demanda firme, enquanto você tem, por exemplo, escolas precisando de caminhão-pipa, escolas com falta d'água. A gente já teve relatos de hospitais, de clínicas de hemodiálise sem água. E algumas empresas privadas não têm problemas de abastecimento. Então, você chega a contradições como essas, né? Quando a agência pública conseguiu acesso aos contratos, tem uma coisa interessante, os contratos de demanda firme, foi interessante porque deu para ler algumas anotações às margens do contrato que mostram que o objetivo, de fato, é vender bastante água. Esse é o objetivo, né? Acho que seria legal você explicar, já que você tocou nesse assunto, o que são esses contratos de demanda firme, porque nem todo mundo sabe. Então, mesmo em 2014, a Sabesp mantém em vigor contratos com grandes empresas, que são seus principais consumidores, né? Que têm tarifas diferenciadas e que pagam menos pelo metro cúbico do que, por exemplo, a Secretaria de Educação, do que escolas públicas. Isso foi revelado essa semana, né? Por exemplo. Então é isso, você tem grandes empresas, grandes bancos, igrejas, universidades privadas pagando menos pela água, pagando mais barato pela água do que a própria Secretaria de Educação, ou do que comércios pequenos, que são muito mais vulneráveis à crise, né? Ou do que estabelecimentos pequenos. A lógica por trás disso é justamente incentivar o consumo cada vez maior de água dessas empresas. Por exemplo. Então, antes, até 2013, até o começo de 2014, havia uma necessidade de consumir um mínimo, né? Agora, com a crise, pelo menos isso, de fato, não existe mais essa necessidade mínima. Mas se você paga um preço X fixo, independentemente do quanto você consumir, isso naturalmente, te libera. Assim, quanto mais eu vou pagar aquele X mesmo, eu posso consumir mais, tá? Tá de graça, né? Tipo, tá. Então, isso acaba estimulando um consumo maior, né? Isso tudo remete a uma questão do modelo de negócio. É uma empresa, ela é uma empresa estatal, e que a partir de 94 começaram a vender as ações da Sabesp. A partir de 2002, essas ações foram colocadas em bolsa de São Paulo e de Nova York. E, como toda empresa que tem acionistas, tem que repassar os seus lucros. Tem lá na legislação estipulando que tem que pagar pelo menos 25% do lucro da Sabesp para ser distribuído aos seus acionistas, né? Isso aí está definido em estatuto, diz que essa margem foi maior, distribuída ao longo desses anos. O problema, você acha que é a distribuição de lucros para esses acionistas ou não é isso que é o problema da gestão da Sabesp, que falta dinheiro para outra coisa porque está passando esse pagamento às pessoas que detêm essas ações, ou não é essa a questão, é uma coisa mais ampla? Bom, a gente tem que pensar também que o Estado, sendo o acionista majoritário da Sabesp, é o maior beneficiário desses lucros, né? É o que fica com a parte maior do lucro também. Então, para mim, o problema maior, eu nem considero na distribuição dos dividendos em si, mas essa obrigação, a obrigação principal da Sabesp é dar lucro, mais do que garantir a distribuição de água de forma igualitária para a população. Porque mesmo se a Sabesp fosse reestatizada do dia para a noite, se ainda houvesse essa obrigação de que a empresa tem que dar lucro, qual seria a diferença? Bom, pelo menos o lucro seria todo revertido para o Estado, de fato. Mas o que para mim fica claro, assim, o centro da questão
distribuição de água deve ser, é uma obrigação, né? É uma obrigação do poder público garantir o acesso à água para todos da forma... E em situação de escassez, se tem menos água, bom, vamos tentar distribuir da forma mais igualitária possível. Vamos tentar fazer com que as indústrias pequenas não quebrem por falta d'água, também tenham acesso, assim como as grandes, que os domicílios da periferia também tenham acesso, tanto quanto os de regiões centrais, enfim, esse deveria ser o objetivo principal, porque mesmo que fosse reestatizada, mas se ainda houvesse essa obrigação de que temos que garantir o lucro, também não resolve o problema, né? Eu acho que é colocar a água como bem público como primeira condição. Pegando esse gancho da água como bem público, acho que seria interessante você talvez explicar para a gente um pouco sobre quem tem o poder de outorgar o direito de uso da água. Como é que funciona isso? A água, sendo um bem público, ela é outorgada tanto pela... Aí depende da localização das bacias, seja pela Agência Nacional de Águas, que é federal, seja pelo Departamento de Águas, que é estadual, né? No caso do Cantareira, por exemplo, como pega mais de um estado, a gestão é compartilhada, é da ANA e do DAE. Mas, enfim, essas agências, seja federal ou estadual, concedem o direito de uso, de distribuição das águas para empresas de abastecimento que podem ser públicas ou privadas, né? Aí os municípios contratam os serviços dessas empresas. A Sabesp é contratada por 300 e tantos municípios. Agora, existem empresas privadas também que fazem esse serviço ou empresas também municipais de abastecimento. Inclusive, na região metropolitana, existem várias empresas municipais de abastecimento que compram água da Sabesp. A Sabesp que capta a água que trata, né, que tem as estações de tratamento, que trata, e aí essas empresas, entrega para essas empresas municipais de, sei lá, Santo André, São Bernardo, enfim... se não me engano, essas duas, Diadema, eu acho que esses são exemplos de empresas municipais públicas, né? Compram água por atacado da Sabesp e fazem a distribuição nas cidades. Itu, por exemplo, é um caso de gestão privada que agora está em suspenso, né? A prefeitura decretou uma intervenção. Justamente, o caso de Itu é interessante porque o serviço foi privatizado com... o argumento em prol da privatização era aumentar a eficiência, né? Vamos reduzir as perdas, fazer obras para trazer mais água para a cidade e tal. E agora, principalmente depois do que ocorreu no ano passado, a prefeitura alega, então, que a empresa privada descumpriu o contrato, descumpriu obrigações que estavam previstas em contrato e colocou um interventor por 180 dias na empresa para fazer uma auditoria e depois disso vai ver se vai remunicipalizar, se vai continuar a empresa privada, enfim. Você falou aí desse conflito, parece que há um conflito de interesses em relação ao fato do governo do estado ser o acionista majoritário da Sabesp, então concordar, gostar, se aproveitar desse modelo de negócio baseado na venda desenfreada de água. E como ficamos? Quem é que garante? Porque o poder público, a princípio, tinha que defender o interesse público. Então, como funciona? Tem uma agência reguladora, como ela atua? Qual é a possibilidade da população, no caso representado por uma agência, por uma coisa, interferir nesse tipo de gestão? Bom, existe uma agência reguladora, né, que é a Arcesp, que deveria ter essa função. Estadual, Estadual, exatamente, que é estadual. Agora, veja que interessante, justamente existe uma crítica que é de conflito de interesse mesmo, porque a agência estadual, ela é também gerida pelo governo do estado, que também que é o acionista principal da Sabesp. Então, aqui em São Paulo, na cidade de São Paulo, houve uma CPI da Sabesp na Câmara Municipal para investigar eventuais quebras no contrato, né, eventuais violações, né, feitas pela Sabesp no contrato com o município de São Paulo. E uma das conclusões aqui os vereadores chegaram é que seria interessante que houvesse justamente uma entidade, um órgão municipal regulador, para avaliar isso, que fizesse esse papel de regulador permanentemente, para que não houvesse esse conflito de interesse com o governo do estado. Uma outra crítica que se faz, que é bem comum, é o esvaziamento dos comitês de bacia, que são a gestão mais descentralizada, né, das águas, que contam com a participação da sociedade civil, de usuários, mas que acabam tendo um papel muito pouco importante na tomada de decisões. Na prática, quem acaba decidindo é a Sabesp, a Arcesp também acaba tendo um papel fraco, né, muitas vezes, né, a Sabesp, de repente, solicita aumento de tarifa, a Arcesp
aprova, né? Dessa última vez até aprovou um pouco mais baixo, mas, enfim. De maneira mais ampla, a sociedade civil, de fato, fica mais excluída desse processo. Basta pensar que o comitê de crise que foi instalado agora se reuniu só uma vez. Esse comitê que contaria com a participação de ONGs, pelo menos, não teve uma atuação. E uma coisa que chama atenção, a partir de agora do que você está falando, é como houve um certo igualamento dos partidos políticos nessa questão. O governo federal, por exemplo, não sei qual seria o poder, talvez você possa dizer, mas o Ministério do Meio Ambiente, que certamente teria um poder político de criticar eventuais omissões do governo do Estado, se calou. A Prefeitura de São Paulo, que representa 15 milhões de pessoas e que poderia também, de alguma forma, ter papel de denúncia, se calou. Houve um certo conluio, principalmente porque houve também seca em Furnas entre o governo federal e o governo estadual? Uma crítica que eu faço assim, verbas do PAC serem usadas, verbas federais serem usadas para obras estaduais, que assim, por que precisa de... Exatamente, alguém me explica obras, por quê? Né? Que obras? E assim, e o governo concedendo esse dinheiro, assim, sem nenhuma exigência de que, bom, então, pelo menos, quero ver os estudos de impacto ambiental dessas obras. Não, algumas até já estão começando e alguns ativistas ambientalistas questionam, puxa, mas cadê o estudo de impacto ambiental disso aqui? Cadê a aprovação da CETESB? Não tem, né? Mas a obra, a assinatura do contrato com o BNDES já foi feita. Da parte do governo federal, é isso. Na eleição, a nossa tristíssima eleição presidencial, a gente teve, qual foi o grande pronunciamento da presidenta a respeito da crise hídrica? Foi a piada com o Bolsa, Meu Banho, Minha Vida, né? E agora, na assinatura do contrato do BNDES, ela disse que a crise, realmente, o governador tem toda a razão, o evento hidrológico era imprevisível. Que é muito triste, né? Assim, eu acho... eu já passei da fase da revolta, eu fico só muito triste. Com relação à prefeitura, embora a prefeitura, de fato, não possa ser responsabilizada não é responsabilizada pela crise, mas a prefeitura deveria ter um papel fundamental na gestão da crise, né? O que eu imagino? A gente não sabe, a gente falta aquilo que eu falei, né? A gente não sabe exatamente onde, para quem falta água. Então, em primeiro lugar, sim, elencar isso, né? Fazer isso. E seria importantíssimo contar com a participação da Prefeitura de São Paulo, dos outros municípios aqui da região metropolitana, para pensar soluções para garantir o abastecimento para lugares que estão sem água. A começar por instituições como albergues, escolas, creches, né? Isso sim, isso é o mínimo. Eu pensaria na importância da participação das prefeituras e, no caso de São Paulo, dado o tamanho, né, disso aqui, das subprefeituras também, né, para elencar, para mapear esses lugares e garantir que a água que chegue a água para todo mundo. Aí você pensa, bom, mas veja, estamos numa situação de escassez. Bom, tá, mas para alguns lugares não falta água, né? Então, é isso. Quando eu leio relatos de falta d'água em escola, é isso que me vem, assim, puxa, que fracasso, né? Que fracasso civilizacional mesmo. Quando a Sabesp diz que, puxa, 1% da população, de fato, com a redução de pressão é atingida, fica sem água, realmente nós admitimos 1% e tal. Uma que a gente não sabe de onde vem esse 1%, né? Que cálculo é esse? Quem são esse 1%? E outra, a atitude pois a vida é assim mesmo, estamos numa situação de escassez, mas estamos trabalhando e tal. É isso, a gente aceitou, então, que vamos deixar... Porque 1% de 22 milhões, veja bem, são 200 mil pessoas. A gente vai deixar escolas públicas, 200 mil pessoas com menos água, porque é assim mesmo. Foi possível perceber em algum momento que o modelo de gestão, esse voltado para o lucro, voltado para a venda, comercialização da água, não sei como entra a questão do tratamento de esgoto aí, quanto que vale isso, se isso é pela tarifa ou se é por volume também, não sei como funciona isso, mas que isso tenha determinado o tipo de obras e o tipo de enfoque
na gestão da água mesmo, como, por exemplo, não vão preocupar se está secando as nascentes, se estão secando as nascentes, se a vazão está menor. Tipo, ficar colhendo uma coisa que não fica plantando. Sim. Isso vem do modelo de gestão? Existem ações que vão muito além do escopo da Sabesp com relação à proteção e preservação dos mananciais. Isso vai muito além da responsabilidade da Sabesp, começa por aí. Agora, para mim, ficou claro que em 2014... a perspectiva da Sabesp foi justamente, vai chover, né? Setembro vai chover e vai dar tudo certo no final. Vou continuar vendendo. Sim, vamos continuar vendendo. A gente pode garantir até a eleição, vamos... E porque uma hora vai chover e tudo vai dar certo. O raciocínio é esse, né? O raciocínio foi esse. E agora estão fazendo um monte de obras emergenciais, sem dúvida, para conseguir atravessar 2015. Né? Atravessar 2015 desse jeito, mambembe que a gente está, em que sobra para alguns, falta para outros. Você acha que essas obras, elas de alguma maneira são suficientes nesse médio prazo aí para passar 2015? Na sua avaliação? O que a gente considera suficiente, né? Assim, é suficiente do jeito que está agora? O pouco de água que a gente tem seria suficiente para chegar nas escolas, tal? A impressão é que falta informação, mas a impressão que eu tenho é que sim, seria suficiente se houvesse economia em outros lugares, em outros domicílios, né, em outras indústrias. Sim, daria. Né? Eu acho que é a sensação que eu tenho, né? Pelo que eu leio, daria a quantidade de água que a gente tem agora. Mas agora, de fato, a Sabesp chegou num ponto em que precisa trazer água de outros lugares mesmo. Porque o que acontece, eu não sei se fica muito técnico, mas a partir de setembro, a Sabesp vai ser obrigada, né, pelos órgãos gestores, a captar menos água do Cantareira. E aí, como é que faz para suprir essa água a menos que vai entrar? Traz de outros sistemas, puxa de outros lugares. Para isso, as obras estão sendo feitas agora. Bom, Camila, agora a gente queria falar um pouco sobre a gestão da crise. Então, seria importante você contar para a gente as providências principais do governo e da Sabesp em relação a isso. Bom, as principais delas, todo mundo está sabendo, né? Bônus, a tarifa de contingência, né? A multa. Uma coisa que foi sendo feita ao longo de 2014 e continua agora são obras... nos canos de distribuição mesmo, aqui da região metropolitana, para reduzir a área atendida pelo Cantareira e aumentar a área atendida pelos outros sistemas. O problema é que um desses outros sistemas está numa situação praticamente tão grave quanto o Cantareira, né, que é o Alto Tietê. Então, puxa água mais daqui, puxa água mais de lá. Então, eles estão tentando fazer esse remanejamento na distribuição. Campanhas de economia, também de água, que, do meu ponto de vista, também são muito, muito modestas, né? Agora, inclusive, parece que saíram dos meios de comunicação. Essas foram as medidas principais. Uma outra coisa também foi que a Sabesp passou a enviar menos água para essas empresas municipais que compram água por atacado, né? Então, essa também foi uma fonte de economia. Mas o principal é a redução de pressão, que, olha que interessante, a Sabesp alega que é uma forma de diminuir os vazamentos. Porque realmente você diminui a pressão, vaza menos água. Então houve uma queda significativa nos vazamentos da Sabesp no ano de 2014 por conta disso. E agora, o que é redução de pressão, é racionamento, não é? Porque eu acho que faltou no debate, e faltou inclusive em forças políticas opostas ao Alckmin e talvez mesmo nos movimentos sociais, lançar uma proposta de um racionamento igualitário, que é diferente do racionamento selvagem, onde quem está nas bordas do sistema ou quem não tem caixa d'água se dana. E quem está, como eu, por exemplo, num prédio com caixa d'água grande, nunca ficou sem água. Não era possível propor, por exemplo, uma cota. Essa cota seria igual para todos, porque é uma crise, todo mundo precisa igual de água, não tem rico, não tem pobre em relação a isso. E a partir dessa cota, quem consumisse mais ia pagar tipo preço de água mineral. Tipo a Grécia, está sem dinheiro, cada um tira 60 euros por dia. Não importa se o cara é bilionário, 60 euros supõe que vai dar para o cara viver. Me parece estranho que nem a esquerda lançou essa proposta. Por quê? Sim.
Não sei te responder por que não foi, mas eu vou te dizer que eu concordo com... Eu acho que isso é central, acho que esse é o drama central, é o dilema ético central dessa crise, é a injustiça na distribuição da pouca água que a gente tem agora, né? Sem dúvida. Cotas individuais de consumos, com certeza seria uma forma mais justa. A negação da crise contribui para isso, né? Para a gente compreender que realmente a situação é de escassez grande. E não existe também essa justiça. E o que complica ainda mais eventuais campanhas de economia de água, porque, puxa, você manda o consumidor tomar um banho de 5 minutos, o consumidor residencial tomar um banho de 5 minutos, enquanto isso tem 500 empresas que têm um abastecimento ininterrupto de água, sem problema nenhum, né? É incoerente você pedir uma coisa dessas. Primeiro, que a gente nem sabe exatamente onde e para quem falta água, né? Existe uma tendência, com certeza, falta água por períodos maiores, mais na periferia, né? Isso assim, pelo menos o que sai na imprensa, para mim está claro, né? De faltar água por 5, 6, 7, mais dias, sempre em bairros periféricos. Lugares com 15 dias sem água. A partir desse ano, a Sabesp começou a informar no seu site, com a troca de gestão, começou a informar. Né, o horário de redução de pressão. Nos bairros. Só que nos bairros, tal. Só que não necessariamente a informação que está lá corresponde à realidade. Então começa por aí. Outra, a gente tem relatos de funcionários e de diretores da Sabesp que dizem que não é redução, é corte mesmo, né? Corte na rede, fecha o registro. É isso. Na prática, se é corte ou se é redução de pressão, eu não sei o que eles estão fazendo, qual que é a manobra operacional exatamente, mas o que é importante é ver, na prática, onde está faltando água, né? E a gente entra naquilo que o Antônio falou, de lugares onde falta a caixa d'água, que são lugares mais vulneráveis, né? Favelas, porque se não vem água da rua, acabou, né? Aí acabou a água mesmo. E aí, de novo, né, a questão da gestão da crise. Seria o mínimo garantir que todas as pessoas tivessem caixas d'água para, então, se corta por um período, mas, puxa, eu tenho condição de armazenar de forma segura, né, de forma a não virar criador de mosquito da dengue. Seria básico garantir caixa d'água para todo mundo. A última matéria que eu li sobre isso na imprensa, que é de fevereiro, dava conta de que apenas 20% das caixas d'água prometidas pelo governo haviam sido entregues. E assim, a instalação ficaria por conta das pessoas, só que a instalação custa R$1.000 e nem todas as pessoas têm espaço para colocar a caixa d'água. Então, é isso, assim. Para mim, isso é o mais grave, né? Como que a crise está sendo gerida mesmo. Acho que isso da distribuição das caixas d'água sim, não tem exemplo mais didático do que esse. Né? Rodízio, o pessoal descartou, não pensa em haver rodízio. O rodízio seria fornecimento de água escalonado por bairros, e isso saiu do horizonte de discussão, mas o racionamento ele está sendo praticado e a tal da falta de pressão. Então, daí na prática, da pressão. O racionamento é a própria redução de pressão ou cortes, né? Sei lá se é corte, se é redução de pressão. Mas o que a gente tem na prática, sim, é racionamento. Lugares que ficam sem água todos os dias, ou enfim, algumas vezes por dia, num período pré-determinado. Essa é a definição de racionamento mesmo da Sabesp. Se a gente for ver em documentos da Sabesp, a definição é essa, né? O abastecimento tem isso, né? Prevê isso, né? Interrupção do abastecimento. Eu acho que foi um grande bode na sala também, né? Colocou-se, acho que foi aí que realmente a população ficou assim, nossa, será que é isso mesmo? A gente vai ficar 5 dias sem água, 2 dias com... Que era essa fórmula. Essa era a fórmula, né? 5 por 2. Exatamente. Bom, agora, o que acontece? Existem relatos de lugares em que o racionamento está assim, em que já existe um racionamento assim, não declarado, não oficial, não para todos, mas para alguns lugares existe um racionamento desse jeito, né? Mas sim, não é para todo mundo que é assim, sem dúvida. E outra, Santo André, por exemplo, já afirmou que vai ter rodízio a partir de setembro. Agora, Santo André não é atendido pela Sabesp, né? Santo André tem a sua própria empresa municipal de abastecimento. Então, veja que interessante, a Sabesp manda menos água para a Sabesp, manda menos água para Santo André, pode falar não há rodízio em São Paulo, não haverá rodízio em São Paulo, mas sobrou para Santo André, a partir de setembro vai ter lá, a prefeitura já comunicou. Então, essa é mais uma das contradições que não é dita, né? Ficamos só no não haverá rodízio em São Paulo e acabou. Bom, mas espera aí, como assim?
né? Tem que ver alguns lugares onde já há rodízio e mesmo o lugar onde vai haver rodízio oficial mesmo, decretado pela prefeitura, né? Então... A população continua aumentando, as necessidades continuam aumentando, pode ser que esse ano volte a chover, mas o problema de falta de reservatórios não está resolvido. Nenhuma dessas obras amplia muito a captação. E a água subiu 6% em novembro, 15 e pouco por cento agora. E o presidente da Sabesp fala que não pode fazer mais obras porque o aumento não foi todo autorizado, já subiu mais 25% Isso mais vai ou demorar. menos. Então, primeiro, é a população que tem que pagar. Segundo, é como se fosse realmente uma commodity, não tem um esforço do Estado, do orçamento, vamos priorizar e vamos canalizar os recursos dos impostos. É isso. Parece que virou uma coisa completamente afastada de um bem público. Como se só a tarifa pudesse subsidiar isso, né? Se a gente paga, tem. Se não paga... Tá. O que a Sabesp alega é que as obras emergenciais não foram, de trazer água não foram afetadas, né? Agora, eles cortaram investimentos em esgoto, suspenderam por 120 dias todas as obras de tratamento e coleta de esgoto, né? E assim, agora com relação a novos reservatórios, que agora, né, estão sendo feitas essas obras que já eram previstas até há tempos e estão atrasadas, essas obras para médio prazo, tem uma que é a interligação com a Bacia do Paraíba do Sul, Parece que é questionável, que essa... Diga. Não é essa que vai ligar uma água que está faltando? Que já está faltando. Exatamente. Que também é uma represa, que também está passando por uma situação de estiagem, também tem pouca água lá. E a ideia vai ser poder transferir água nos dois sentidos, assim, né? Mas que mostra também os limites dessa perspectiva de sempre buscar mais água. Puxa, você vai gastar 830 milhões agora numa obra, não sei, que também está em estiagem, né? É curioso. E tem uma outra também, né, que é uma outra obra para médio prazo, do São Lourenço, Vale do que Ribeira, já estava prevista há um tempo, e que também agora ganhou um reforço do governo federal. Assim, as empresas já tinham sido contratadas para fazer a obra, já estava tudo certo, as obras estavam atrasadas, e de repente agora com a crise veio esse investimento extra do governo federal, porque virou uma obra de combate à crise hídrica, né? Uma obra anterior a tudo isso. Ninguém fala em despoluir a Billings, que é do tamanho da Cantareira. Então, além de despoluir a Billings, então, não só se fala de despoluir a Billings, como assim, não é simplesmente chegar lá e tratar a água que está na Billings, é coleta e tratamento de esgoto desde a fonte, né? Então, a gente está... realmente uma situação muito maluca, porque você faz obra para trazer água, sei lá de onde, enquanto para de tratar o esgoto. Então, vamos poluir mais aqui e buscar mais longe, assim. Desculpa, não faz sentido. A bola da vez em relação às obras, que foi adiada novamente, em relação à ideia de trazer água da Billings para o sistema... É do Rio Grande, na verdade. Do Rio Grande, é do Rio Grande para o Alto Tietê. A ideia é transferir 4 metros cúbicos por segundo para o Alto Tietê. Assim, a ideia é fazer isso até setembro, para que esse tanto possa compensar a quantidade menor de água que a Sabesp vai ser obrigada a captar menos do Cantareira, né? Então, a ideia é essa. Mas você está compensando, como é do Rio Grande, no fundo você está transferindo água entre os sistemas. Na verdade, não é uma fonte nova de captação. Uma fonte nova de captação é o Rio Guaió, né? Isso que foi feito agora, concluído essa semana, mais 1 metro cúbico por segundo. Em qual sistema? Para o Alto Tietê também. E é isso, jogando mais água no Alto Tietê para que menos pessoas sejam abastecidas pelo Cantareira e possam ser abastecidas pelo Alto Tietê. E no Alto Tietê a situação é a mais grave agora, porque a vazão está super abaixo da média, está pior do que no ano passado, e mesmo com esses reforços está tendo um déficit, assim, a Sabesp está tirando mais do que está entrando. É o sistema em situação mais grave. Uma das coisas que no teu trabalho você se espanta de vez em quando é a falta de uma reação popular mais consistente. A que você atribui isso? Bom, isso está relacionado, sem dúvida, com a falta de informação. A gente aqui conversando, né, no intervalo. Puxa, mas na minha casa falta água 5 horas todo dia. Na minha falta, no restaurante X, no bar Y, também não teve água por vários fins de semana. A gente conversando, assim, a gente vê.
mas não existe uma sistematização dessas informações, né? Agora, eu acho o seguinte, quantos anos levou o MTST ou o MPL para se constituírem, os movimentos sociais de luta por moradia, de luta por transporte? Isso não é do dia para a noite. Esses movimentos levaram anos e anos para constituir, para ficarem, né, para crescer, para se fortalecer. E a gente não tem uma tradição de movimento de luta pela água, nunca precisou. É muito recente, né? E uma coisa que para mim está clara é que, assim, a classe média não vai nos salvar, sabe? Não vai surgir da classe média um movimento social, não, vai surgir de quem é mais afetado, né? Eu acho que isso... Assim como que é o que já vem acontecendo. Qual foi a maior mobilização, o maior protesto, né, sobre esse tema? Foi o que foi chamado pelo MTST, que já é um movimento consolidado, constituído faz tempo, que já tem, né, que chamou as pessoas foram, porque de fato são pessoas bastante afetadas, né, pela crise. Então, eu acho isso, tem essas duas coisas. Nesse pensar além que você citou agora, que outras iniciativas a gente poderia citar que se formataram a partir da crise e que estão atuantes e que seguem atuantes, que você acompanhou aí nesses 8 meses do blog? Bom, teve a Aliança pela Água, né, uma coalizão de ONGs dispostas a propor medidas tanto de curto quanto de médio e longo prazo, né, para a crise, tentando pensar uma nova política mesmo de recursos hídricos, enfim. E então teve isso, teve a Assembleia Estadual da Água, 2 encontros, né, que teve, o primeiro foi em Itu e o segundo foi agora em São Paulo recentemente, que além de ONGs reuniu também movimentos sociais, né, movimentos que incluem funcionários da Sabesp, que são bem interessantes. Então tem coletivos, coletivo de luta pela água, que são coletivos mais tradicionais de esquerda, né? Então existe, também não dá para dizer que, puxa, não existe nada, aconteceu, né? Houve protestos, houve mobilizações, isso existiu. Bom, então a gente encerra aqui o programa de entrevista Conversa Paralela. A gente entrevistou a Camila Pavanelli, que conduziu o blog Boletim da Falta de Água em São Paulo. A gente agradece a sua presença e também agradece os entrevistadores presentes, o Thiago Domenici e também o Antônio Martins. Muito obrigada, até mais.